Alô pessoal do Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito, dessa vez um tema um tanto controverso na legislação de trânsito, que é a punição para um instrutor que comete infração. Você precisa saber que a Lei 12.302 de 2010 é a lei que regulamenta a atividade profissional do instrutor de trânsito e traz algumas exigências para a pessoa que queira exercer essa profissão, como por exemplo, ser maior de 21 anos, ser habilitado há pelo menos 2 anos, ter pelo menos o ensino médio e não ter tido direito de dirigir cassado. Além disso, vai ser exigida a aprovação em um curso de formação de instrutor de trânsito, que atualmente está regulamentado pela resolução número 789 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Inclusive, vamos deixar na descrição desse vídeo aqui o link para um outro vídeo nosso em que nós falamos um pouco sobre a atividade profissional do instrutor, caso você queira entender um pouco melhor. Sobre a punição para o instrutor é o seguinte, olha, o que acontece com o instrutor que cometeu uma infração de trânsito? Existe algum tipo de punição, algum tipo de bloqueio, algum tipo de impedimento ao exercício da atividade? Bom, lá atrás, em 1998, o CONTRAN publicou a resolução de número 74. Nessa resolução existia uma previsão de que o instrutor ficaria impossibilitado de exercer sua atividade se ele cometesse infração de natureza grave ou gravíssima. Essa resolução, obviamente, já foi revogada há muito tempo e, atualmente, a própria lei do instrutor ela traz um outro requisito, né, em relação a esse tipo de situação, que seria o cometimento de uma infração. O que diz a lei do instrutor? Que ele não pode ter cometido nenhuma infração de natureza gravíssima nos últimos 60 dias. Então, fica claro para a gente que se o instrutor cometer uma infração de natureza leve, média ou grave, não vai ter nenhum tipo de impedimento no exercício da sua atividade. O impedimento existiria, em tese, se ele cometesse uma infração gravíssima nos últimos 60 dias. Só que tem um problema, ó. O que seria infração de natureza gravíssima nos últimos 60 dias? Ou seja, nós não temos um marco inicial para o cumprimento efetivo dessa punição, já que, se a gente for analisar sob o ponto de vista processual, é praticamente impossível que uma pessoa cometa uma infração aqui, ó, e dentro de 60 dias ela tenha uma penalidade aplicada. Por quê? Nós vamos ter notificação de autuação, nós vamos ter prazo para defesa, nós vamos ter notificação de penalidade, prazo para recurso. Isso aí dura meses normalmente. Tem casos até que às vezes passa de 1 ano, 2, para que você tenha um desfecho no processo administrativo e a consequente aplicação da penalidade. E se a gente for observar, um instrutor não poderia ser punido, ficar impedido de exercer sua função pelo simples fato do cometimento da infração. Ah, cometeu a infração, fica 60 dias sem dirigir. Bom, e onde é que está ali o direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, já que essas são garantias constitucionais, ou seja, para que uma pessoa seja punida, é preciso observar essas garantias, são princípios constitucionais e que não podem, obviamente, ser ignoradas nesse contexto aqui. A lógica da coisa é a seguinte, ó. O instrutor só deveria ficar impedido de exercer sua atividade por 60 dias quando a penalidade for efetivamente aplicada. Ou seja, ele cometeu uma infração hoje, ele vai ser notificado ainda, se é que não foi no momento da abordagem, enfim, mas ele tem direito à defesa, se a penalidade for aplicada, ele tem direito a recurso, se o recurso for indeferido pela JAR, ele tem direito a recorrer em segunda instância, enquanto isso ele vai, em tese, exercendo sua atividade sem problema nenhum. Quando a penalidade fosse efetivamente aplicada, aí sim é que ele teria que ficar 60 dias sem dirigir, sem exercer sua atividade, não é? Para ser mais preciso aí. Mas tem um problema nisso. Onde é que está escrito, onde é que está a previsão legal de que naquele momento ali da aplicação da penalidade que o instrutor ficaria 60 dias impedido de exercer sua função? Porque, como eu disse a você, apesar de ter lá no texto da lei 60 dias, nos últimos 60 dias não pode ter havido infração de natureza gravíssima, mas não há uma clareza nessa previsão. A legislação não é clara o suficiente quanto ao marco específico para início do cumprimento dessa punição, dessa sanção, desse impedimento, desse bloqueio, como queiram. Então, na dúvida, a lógica é que não se aplique a sanção ao instrutor de trânsito, já que nós não temos uma clareza nessa questão na legislação de trânsito. Eu já ouvi relatos, né, de estados que, a partir do momento em que ocorre a infração, o instrutor já poderia ficar bloqueado, né, o que é estranho, e também estados que sequer aplicam qualquer tipo de punição ao instrutor justamente por falta de clareza na legislação quanto ao momento exato em que se deve iniciar o cumprimento dessa punição, digamos assim.
Inclusive, se você quiser, vai ficar também na descrição desse vídeo o link de um texto de um amigo nosso, o especialista em trânsito, o professor Eduardo Cadori, texto publicado pelo site Portal do Trânsito, em que ele aborda essa questão do instrutor com muita propriedade. Por sinal, convido vocês a darem uma lida e tirarem suas próprias conclusões sobre essa questão relacionada ao instrutor e uma eventual punição em razão do cometimento de uma infração que, como eu disse, tem falta uma clareza na legislação de trânsito a esse respeito. E você, principalmente você que é instrutor de trânsito, qual a sua opinião? Você concorda? Você discorda? Vá deixando aí nos comentários, que a gente vai conversando aqui, trocando informação e aprendendo todo mundo junto. Beleza, pessoal? Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.